Ai, tem uma que foi muito boa. Tem uma que eu joguei para público masculino. Rapidinha, saborosa, na sua mesa em 3 minutos. E essa conversa justamente, tipo, Com com o público público masculino. masculino que tende a ter esse pensamento mais infantil, O assim, humor quinta infantilizado. série. Exatamente. O brasileiro em si já tem. Todo homem no mundo inteiro meio que já Sim, tem esse conceito programado na cabeça, né? exatamente. Agora, quando você consegue falar com esse público, às vezes a pessoa pode não comprar, mas vai ficar na cabeça Chama dele. E atenção. isso entra muito em Chama programação atenção. neurolinguística. Fala pessoal, tá começando mais um PandaCast aqui no nosso canal do YouTube. Eu sou o Felipe e antes de começar o vídeo de hoje, já quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Inclusive, se você tá no Spotify, salva essa playlist para você não perder nenhum episódio, inclusive no seu celular ou computador. Antes de começar o episódio de hoje, estamos aqui com ela, que já faturou mais de 32 milhões de reais, ou melhor, gerou tudo isso de resultado em 4 anos de mercado, trabalhando como copywriter e estrategista digital. Estamos aqui com ela, Laisa Loretti. Prazer ter Olá, você tudo aqui, bem? minha amiga. Muito bom ter você aqui. Cara, como é que você tá? Como que tá a vida? Como estão as coisas? E principalmente vai ser muito legal contar a tua história aqui no podcast. Então, tô maravilhosamente bem, né? Esse mês tô fazendo 2 meses em São Paulo. E tá sendo uma grande transformação na minha vida. Eu já venho dos bastidores do digital, já gerei muitos resultados, né? Tô aqui desde 2019, desde antes da pandemia. E já vi muitos negócios crescerem, vi muitos negócios quebrarem. Então, isso me trouxe uma experiência muito grande para conseguir estar ajudando outras pessoas, não só na parte de copy, mas na comunicação em geral. E entender isso foi peça-chave para poder conseguir estruturar todos os negócios e conseguir ajudar essas pessoas a alcançarem os resultados e todas as transformações. Tá sendo uma grande jornada aqui em São Paulo, tá sendo muito legal. Inclusive, foi muito gostoso estar aqui, né, nos bastidores também de um dos meus clientes, né? Uma das pessoas que faz parte desse montante, desses 32 milhões. E é só o começo, né? Tem muita coisa por vir. E vai ser um prazer contar um pouco da minha história, os insights que eu tive e ajudar outras pessoas também a alcançarem resultados com a minha expertise. E principalmente com toda essa bagagem que você trouxe nesses 4 anos, Sim. como que você chegou a nesse nível de sofisticação de si mesma, de você chegar em todo esse know-how? Quem que é a Laisa de antes? Da onde você veio? Como que você chegou em São Paulo? Como foi cair no digital? Como Que que loucura. surgiu a Laisa em toda essa construção da sua história? Vamos lá, a Laisa sempre trabalhou com vendas, desde muito nova. A minha primeira experiência no mercado de trabalho foi numa loja de material de construção, que era do meu tio. Então, eu tive que aprender não só, né, as competências para ficar no caixa, mas também eu tinha que lidar com negociações ali o tempo inteiro, até mesmo de produtos que eu não entendia, né? O cara chegava, eu quero um joelho de 3/4 e eu tinha que entender em tempo recorde. E não só aquilo, eu precisava entregar o máximo de soluções que aquela pessoa pudesse precisar, para também aumentar o ticket dali da venda. Então, sempre foi uma adaptação de, mesmo que eu não entendesse o produto que eu estava vendendo, eu precisava entender o que o cliente precisava, né, para poder ter o mínimo domínio da técnica de venda, né? E isso tudo com 15 anos de idade. Eu vou fazer 24 esse ano. E tudo começou ali, né, dentro dessa parte de vendas. A minha mãe também sempre trouxe uma bagagem muito grande, inclusive tá nos bastidores. E minha mãe, ela veio do mercado das vendas, dessa parte de comunicação visual também. Trabalhava com eventos, então tudo isso foi contribuindo, né, para a construção da minha carreira, do meu desenvolvimento. Eu fiz cursos de memorização, de técnicas de comunicação. Tudo isso trouxe essa fluidez. Sou formada em Direito, mas quando eu estava exercendo na faculdade, eu já sabia que eu não queria. Mas mesmo assim, foi algo que, né, eu decidi que eu iria concluir até o final. Muita gente no digital desiste, prefere falar que não... eu tenho outros caminhos, eu vou seguir esse caminho. No meu caso, eu preferi, né, formar. Tenho uma bagagem grande, mas eu sou totalmente grata, mas eu prefiro a vida que eu tenho hoje no digital. E umas outras experiências que eu tive também com venda foi de uma semana, né? Eu não tive muita bagagem assim, né? Trabalhei como menor aprendiz, aprendi coisas de administração, que você consequentemente aprende sobre empresas, sobre processos, sobre gestão, né? E aí tudo isso também eu ia aplicando dentro de alguns projetos que eu fui fazendo parte, mas isso quando eu já tinha os clientes, né? Mas no começo, nada parecia se encaixar, né? Teve uma experiência que eu tive com vendas que foi de uma semana numa loja de roupas. E ele tinha me passado uma meta de vender R$1.000 no mês. E eu bati na semana. Tudo isso
com técnicas, né, sempre de upsell, de order bump, mas aquela coisa sem nem saber que isso existia, né? Na verdade, o que eu sabia era fazer combinações de roupas e se uma pessoa precisa de uma blusa, ela também, consequentemente, precisa de uma calça. Uma coisa que a maioria das pessoas não pensava era: eu preciso de uma blusinha para poder vestir com isso aqui. Eu não ia entregar qualquer blusinha da loja para ela colocar por cima. Eu pensava na composição e no final a pessoa acabava sempre levando uma peça a mais, porque ela via que combinava, via que ficava legal, que fazia sentido. Então, consequentemente, opa, vale levar junto, né? Então, aumentava a receita. Mas eu receio que a esposa do moço da lojinha ficou meio assim na época, enfim. Lojinha bem de bairrozinho mesmo. Eu vim de uma cidade com 200 mil habitantes. Nossa, Então, pouquinho. era um bairro que era uma lojinha de um bairro que era aquelas lojinhas bem pequenininha de roupa que a galera vem pra cá, pra São Paulo, pra comprar. De, sei lá, roupa de no máximo R$ 80. Então, foi bem legal bater essa meta com pequenos montantes. E depois disso, eu trabalhei com recreação infantil, né? Sempre fiz o que eu precisasse para poder ter meu dinheirinho, para poder conquistar as minhas coisas. Trabalhava com recreação infantil, né? Pintava crianças, fazia um dinossauro, assim, que, meu Em Deus. festa de aniversário? Festa de aniversário. Que legal, já fiz véi. também panfletagem. Então, tudo isso vai quebrando muito o gelo, né? Da parte de você comunicar, de falar com as pessoas, né? De romper essa barreira da vergonha, né? Porque quando a gente tem que trabalhar, a gente faz o que tem que ser feito. Então, trabalhei também em recepção de eventos. E todos os lugares, todos os eventos que eu ia, eu também tentava aprender. Uma das coisas que mais me agregou nessa jornada foi a capacidade de conversar abertamente sobre qualquer coisa e conseguir explicar para uma pessoa o que ela precisasse entender. Então, sendo no momento, né, por exemplo, na panfletagem, nas outras coisas que eu fazia, eu precisava mostrar que aquilo ali era o que a pessoa precisava. Não era só eu entregar um papel. Então, eu tinha que estar pronta para poder explicar o que aquela pessoa ali, né, precisa ouvir para poder cumprir o objetivo daquela campanha. Então, a conscientização foi começando ali. Num outro momento, eu já estava trabalhando como uma micro-influencer da minha cidade. E eu conseguia fechar muitas parcerias pela minha facilidade de comunicar e influenciar as pessoas. E a minha influência nunca foi uma influência só porque eu era influente, sim porque eu conseguia mostrar o quanto que aquilo ali que eu estava fazendo também serviria para outra pessoa. Então, eram procedimentos. Na época, eu fiz muitos procedimentos estéticos com um parceiro que eu tive lá em Linhares, que foi o Murilo. E aquilo ali foi me permitindo conseguir conduzir e influenciar. E aí, depois, né, eu tive uma oportunidade de estar entrando no mercado de drop. E eu fiz dropshipping por aproximadamente, acho que um mês. Foi o que eu consegui sustentar psicologicamente dentro da minha ansiedade do mercado. Porque, olha a sensação que eu tinha com drop. O primeiro produto que eu queria vender, um inibidor de pelos. Na minha cabeça era uma ideia super inovadora. Porque você não precisa gastar com depilação a laser, pra quem tem alergia, com barbeador, gilete, tudo aquilo ali era aquela big idea, transformação na vida do lead. Eu achava aquilo incrível. Resolver uma dor. Não, era aquilo. E pra mim, aquele produto era tudo. E eu ainda não tinha esse conhecimento do que era o Facebook como algoritmo e como que ele jogava essas coisas pra gente. E aí, no resultado, eu já tava matando a aula da faculdade pra poder montar minha loja de drop. Tava montando uma landing page pra esse produto. E eu vi um anúncio. Eu tava indo pra casa pra me arrumar pra faculdade. Eu vi um anúncio desse produto. Falei, não, esse cara tá anunciando antes de mim. Ele vai escalar esse negócio antes de mim. Entrei no desespero. E sentei a bunda na cadeira. Esse negócio vai rodar, vai rodar. E aí, como eu tinha que cuidar de tudo da operação, pra mim foi ficando inviável. E eu sentia que era muitos processos. Porque eu sabia que eu tinha que encontrar um bom produto, encontrar um bom fornecedor, fazer a negociação, deixar tudo alinhadinho, fazer a página do produto, colocar a descrição, deixar tudo bonito, copy de face, os anúncios também e o criativo do anúncio. E aquilo ali pra mim, quando não dava resultado, eu ficava, meu Deus, onde eu tô errando? E aí eu fui fazendo o processo de análise reversa e aí com isso eu fui vendo o que eu tinha mais aptidão, que sempre foi nessa parte de comunicação para vendas. E aí foi quando surgiu uma oportunidade, surgiu um projeto que uma pessoa precisava de copy para dropshipping. Eu falei, cara, eu já consigo fazer para mim, eu já tenho habilidade para isso, eu já tinha feito um freela ou outro. Na época, acho que eu já tinha feito um dos primeiros freelas grandes que eu tinha feito, foi da Perfect Liz, que foi com o Cairo e foi com a Nicole Balls, né? Então, a Nicole era a nossa influenciadora. E quando eu comecei nesse projeto, foi um resultado muito bom. Ele
ele limpou o estoque muito antes do previsto. Eu lembro que eu tinha os feedbacks. Então, já tinha sido muito legal pra mim no começo. Quando surgiu essa oportunidade de fazer esteira de drop pra uma pessoa, falei, cara, eu consigo fazer isso aqui. E aí, foi quando, nos primeiros meses, a gente já tinha produto batendo 1 milhão. Que era uma pegada bem retrô, uma pegada bem nostálgica. Foi um videogame daquele videogame bem retrô que tinha no dropshipping. E aí, a gente fez uma pegada muito nostálgica pra poder realmente bater na emoção. E eu sempre tentei trazer essa comunicação que conectasse. Então, uma das coisas que eu falei é a sopra fita, né? Que era uma coisa muito comum. Nossa. Então, né, quem era acostumado a soprar a fita foi impactado por essa memória afetiva. Eu não lembro ao todo quanto chegou a bater esse produto, mas foi um dos primeiros produtos que bateu 1 milhão. E foi já em 2019. E deu pra ver que, por exemplo, você fazia todo um produto, pelo que você tá me contando. Você fazia um produto que ele não conversava e não forçava a pessoa a mostrar que era uma oferta. Você Sim. mostrava e conversava com a pessoa como se fosse Experiência. Isso, a experiência da pessoa, como o que ela ia se recordar. Foi. Então você meio que pega naquela questão do círculo de ouro, né? Por que ela vai comprar, como ela vai comprar e o Exatamente. que ela tá comprando. Então o que ela tá resolvendo pra ela. Exato, Então, não era tipo, só um videogame, era emoção, né? Exatamente. Então, tipo, você tá comprando uma experiência do passado, você tá comprando uma lembrança. Exato. E isso você tá resolvendo uma dor. E as pessoas hoje, muita gente vem na Sim. DM no Instagram e pergunta, Felipe, e as pessoas falam pra comprar um produto que resolve uma dor. Mas isso é uma dor. É uma dor, Às verdade. vezes, tipo, o pessoal acha que dor é só, tipo, produto ortopédico. Ou dor é só produto que vai resolver uma dor física. Mas psicologicamente também entra como uma dor também. Sim. E é muito legal como você abordou esse produto. E, tipo, você já tinha na sua cabeça que a questão pessoas comprando de pessoas e você, tipo, de humanizar ou foi no automático? Veio desde a época do influenciar, né? Então, se eu, Liza, eu consigo mostrar para aquela pessoa que ela precisa, eu precisava pensar: como que eu vou fazer isso numa escala a nível global, onde eu não sei exatamente quem são as pessoas que eu estou impactando, né? Porque uma visão que eu tenho, por mais que a gente tenha um grande avanço em relação, por exemplo, ao outdoor, outras campanhas publicitárias, a gente ainda assim não sabe de fato quem são as pessoas que estão comprando o produto. Então, a parte da influência do produto entra no o que esse produto tem que agrega na vida da pessoa e quais são as expectativas. Dentro desse produto que tinha uma pegada mais nostálgica, que tinha uma pegada mais emocional de trazer, né, resgatar aquilo ali, aquela memória afetiva, eu precisava pensar o que eu posso dizer ali que essa pessoa vai concordar, né, naquela ideia da cadeia do sim. O que eu posso dizer aqui que essa pessoa vai falar, tipo, putz, ele sabe do que tá falando, tipo, esses jogos são muito bons. Que a pessoa ficasse realmente extasiada. Então, a primeira coisa que a pessoa tinha era o hábito de assoprar a fita. Deu errado? Assopra a fita. Então, a primeira coisa ali, eu falava, você não precisa mais assoprar a fita. Com esse super videogame, você vai reviver todos os jogos que marcaram a tua juventude em um aparelho só, que é compatível com a sua televisão. E aí, eu entro com as modernidades, os diferenciais do produto. Mas sempre foi muito mais sobre entender como que eu poderia impactar essa pessoa a ponto de eu estar presente na vida dela, mesmo que eu não a conheça. E você acha que isso funciona só para produtos físicos ou para infoproduto também? Pra tudo, pra tudo. Sempre a capacidade que você tem de se conectar com o outro. Seja você um expert, porque eu acho ainda que o expert, ele tem como contar história, ele tem como mostrar uma bagagem, ele tem uma admiração, né? Dentro do mundo das vendas, eu lembro que eu tava… Acho que foi o copy do Zanetti, da Perfect Pay. Ele falou pra mim, Liza, no dropshipping é muito mais fácil, né, do que no lançamento. Foi pelo contrário. Foi lá que surgiu o bordão do Criativo e um Sonho. Que eu falei assim, cara, no drop, às vezes a gente tem uma dificuldade de conversar com aquela pessoa só no primeiro contato. Você só tem uma chance de impactar. Você tem um criativo e um sonho. Dentro dos experts, dos infoprodutos, você consegue trabalhar todo ali um aquecimento com aquela pessoa, aumentando a conscientização. E na venda de um produto, né? Você não tem tantas opções dentro do seu funil para você trabalhar aquele lead. Então, quando você pega, né, pra parte de info, eu vejo que você tem até uma facilidade maior de conduzir esse lead, né? Nesse sentido de pessoas comprando de pessoas do que só nos produtos físicos. E ainda entra o fato de que muitas pessoas têm um medo muito grande de comprar nas redes sociais. Porque difundiu muito, a acessibilidade gigantesca, qualquer pessoa consegue montar uma loja. E as pessoas também foram tendo medo. E aí era conciliar o pessoas comprando de lojas que entendem do que elas precisam e que passam a mensagem que eles precisam ouvir. Porque você não tem como botar a autoridade, a confiança da pessoa ali,
né? Você tem que passar a mensagem. E principalmente, por exemplo, hoje a gente não consegue... O nível de sofisticação do mercado já cresceu a um ponto que os próprios golpistas estão fazendo lojas que são tops. Então, o povo brasileiro, tipo, eu vejo que na gringa, a pessoa não tem que se esforçar pra ficar colocando gatilhos que ela é uma loja de confiança. Por exemplo, na gringa, você sobe o produto e já era. Todo mundo sabe que vai chegar, não tem tanto suporte. Aqui no Brasil, não. Você precisa ter esses gatilhos de segurança, os gatilhos de que você vai entregar o produto, tempo de entrega, tudo. Então, eu vejo que é um reflexo do que tá acontecendo aqui no Brasil, né? Antigamente, é muito engraçado que hoje a gente fala disso, mas antigamente a gente falava de selos na loja. Lembra quando você entrava nas lojas de drop? Meu Deus do céu. Aquele selo de verificado era verde ou azul ou da cor da paleta. Selos. Meu Deus do céu. Era um selo aqui, outro aqui. Tinha era muito etiqueta selo. Embaixo ali. Das bandeiras de cartão. Isso. E aí, por exemplo, eu lembro que, além disso, os caras pegavam aquela parte do Mercado Livre de... produto, sei lá, vendedor top lá, premium, que o Mercado Livre coloca. E a pessoa coloca na loja de drop pra quebrar a objeção. Não, ou pega o próprio checkout da Cartpanda e o pessoal coloca Mercado Pago. Não, era um negócio absurdo. É muito cara de pau, assim, véio. mas eu vou te falar, apesar da gente... uma das palestras que eu dei, eu faço parte de uma fraternidade que é o Fiverr. Uma das palestras que eu dei pra eles foi falando sobre, cara, o crescimento que a gente teve com o e-commerce. Começou nos Estados Unidos. Só que ele só foi ter um boom mesmo no Brasil quase 20 anos depois. E aí, quando veio a pandemia, que foi 2020 e depois 2021, a gente teve um crescimento, acho que de 13 milhões de novos compradores por ano. Uma média ali. A pandemia potencializou muito. Então, se a gente parar pra pensar, 13 milhões de pessoas, é praticamente São Paulo inteira, comprando pela primeira vez em algum site online. E é isso... Faz muita parte, né, desse movimento que foi gerado na época da pandemia, porque antes os marketplaces centralizavam o dropship, não era difundido. Quando veio a pandemia, muitas pessoas procuraram formas de empreender. Isso foi muito difundido por quem já estava, né, estruturado no mercado. E aí veio também todas essas outras questões de outras lojas que conseguiram colocar lá dentro. Veio muito golpe também, até hoje tem. Existe uma grande divisão de nível de consciência de pessoas totalmente leigas. Pessoas que já sofreram golpes, que vão mandar isso em todos os comentários que você encontrar. E pessoas que não compram. Isso sempre vai existir. Mas uma objeção que sempre teve. Meu cliente vai comprar de mim se eu vendo da AliExpress, ou se o meu drop é do Mercado Livre, da Amazon, Shopee. Cara, ele vai comprar, porque... Se ele quer comprar pesquisando, ele vai comprar pesquisando. Se ele for comprar impactado pela sua oferta, porque ele foi impactado pela sua oferta. Ponto. Isso sempre vai existir. Muita gente fala isso aí. Muita gente. Existe esses níveis de consciência que as pessoas não param pra pensar. Que elas, não vou entrar no dropshipping porque as pessoas... Por que o cara vai comprar de mim? Pô, porque tu tem oferta, né? E a maioria das pessoas não enxergava isso. E eu vejo que esse mercado de copy, ele trouxe muito mais tração para todas essas operações, porque tudo baseia na comunicação. É a comunicação que vai levar o cara do anúncio, que vai convencer ele na página, que tem que gerar uma experiência que vai gerar a venda, né? Não o contrário. Então, às vezes, as pessoas, elas nem... meu anúncio não tá legal, não teve venda. Poxa, então, teu erro tá ali. Tá indo pra página, mas não tá convertendo. Opa, outro erro no funil. E a comunicação, ela geralmente, ela dita tudo isso. As pessoas acham que o produto é uau, mas vai ver a copy. Não tá condizendo com a oferta. Tem gente que ainda só traduz, né? Também tem. Pega do AliExpress, pega a própria descrição ali e traduz. Não faça isso, gente, pelo amor de Deus. E puxando o gancho da oferta que você chegou a comentar, muita gente, inclusive no último evento que a gente participou agora, veio comentar comigo sobre, por exemplo, beleza, eu tenho o meu produto, tenho essa questão, mas eu não sei falar com o meu cliente. Como que você acha que a pessoa pode encontrar o público-alvo dela, a persona dela, e conversar, por exemplo, na parte da oferta? Porque conversar, que a gente diz aqui, não é o pé da letra que você vai conversar do suporte no X1. A menos que você venda no X1. Mas a questão, por exemplo, estruturar a oferta dela ali, condizendo com o que ela precisa. Fazer, por exemplo, uma copy na página do produto, que você fale pra ela o que ela precisa resolver. Então, porque é aquela história, né? Tipo, às vezes você tem um problema, mas a pessoa não sabe que ela tem esse problema. Então, você vai desenvolver esse problema nela, né? Então, como que você acha que seria a melhor forma da pessoa que tá em casa assistindo desenvolver melhor a copy, a oferta, pensando no público de interesse dela? Então, eu tenho uma metodologia um pouco
fora dessa curva do mercado. Eu gosto, quando eu vou escolher produtos, uma das coisas que eu também ajudo na minha consultoria é escolher esses produtos. Eu entendo a loja do cliente, quais são. Qual o posicionamento que eles têm, qual o tipo de produto que eles querem ter, se é produtos realmente que solucionam, por exemplo, massageador, né? É um negócio que vai ajudar em terapias, coisas assim. Agora, se é uma loja, às vezes, mais inovadora, enfim, eu analiso primeiramente, né, qual o segmento dessa loja, a proposta que eles querem trazer pro cliente deles, né? A visão, né, dentro, talvez, de um brand, de alguma coisa ali. Por quê? Eu não foco só na venda uma vez, eu foco sempre no LTV, porque viver sempre esperando que o Facebook fique mais barato, que as plataformas de anúncio fiquem mais baratos, não vai solucionar o lucro da tua operação. Você tem que encontrar formas de vender para o mesmo cliente. E aí, quando você pensa no cliente, né, quando você pensa na sua loja, você tem que pensar para quem eu quero vender, quem eu quero impactar. E aí, quando você entende ali, você já sabe primeiramente qual vai ser a classe social deles e o poder aquisitivo, né? Então, você sabe o nível de comunicação e sofisticação que você vai ter. Consequentemente, você não vai vender um produto de R$ 1.000 com uma copy básica, né? E aí, beleza. Partindo desse princípio de definir ali quanto que vai ser o orçamento daquele produto, qual vai ser a faixa de preço que esse público vai pagar, você já tem uma noção do nível que você tem que falar. Se é uma linguagem mais rebruscada, se é uma linguagem mais simples. Produtos que envolvem sazonalidades ou então regiões. Trabalho e comunicação de gírias. Se eu vou falar de Porto Alegre, se eu vou falar do Paraná, eu pego gírias da região, eu falo piá. Esfriou aí, piá. Cara, você tem que encontrar a forma de fazer aquele público entender que você é uma loja que tá falando a linguagem dele. Você não vai falar para um idoso da mesma forma que você fala para um jovem. É verdade. Né? E aí, por exemplo, um produto que eu tenho, que eu uso muito de exemplo. Um rastreador 5 em 1. Parece incrível você ter um rastreador completamente multifuncional que serve para todas as pessoas, você pode vender para todos. É uma ideia linda. Só que se a gente tem 5 públicos ali, nós temos 5 dores diferentes. Nós temos a gente tem uma mãe que manda o filho para a escola e que gostaria de saber se tá tudo bem. Se qualquer coisa que aconteça, ela tem um GPSzinho na mochila dele, ela consegue rastrear. Ela pode colocar isso no filho adolescente que ela acha que tá aprontando, então já é uma dor diferente de uma dor de um filho pequeno. Ela pode ter um pai que tem Alzheimer, que pode se perder na rua e que ela gostaria de ter a cabeça dela mais tranquila, talvez ela trabalhe. Então, talvez a rotina dela, né, ela não consiga se preocupar com esse pai, então ela precisa de uma alternativa. Ela pode também ser uma esposa que tem medo de que seu marido esteja traindo e que possa estar monitorando, ou eu posso vender esse produto como uma solução completamente inovadora que vai quebrar as seguradoras e rastreadoras, porque não custa nenhuma mensalidade, ela tem acesso a tudo no telefone. Então, os produtos, eles te dão muitas possibilidades de abordagem, que o que muda, na verdade, é você pensar para quem que eu quero vender essa solução. Quais são as soluções que esse produto aqui pode me entregar? E aí, quando você decide isso, né? Se você quer uma inovação, se você quer uma loja mais família, depende do que você quer vender. Você pode, inclusive, fazer não é nem um teste AB, né? É um teste com 5 variáveis para você testar um produto que ele pode ter 5 públicos diferentes de performance. E outra, eu falei 5, eu ainda tenho um nicho de pets que eu posso colocar na coleira. Então, como que eu vou colocar traição, seguradora, cachorro, Alzheimer, filho adolescente, filho criança? Sabe? Então, a comunicação, ela tá justamente em você vender a solução que o seu cliente procura. E aí, a maioria das pessoas tenta abordar tudo isso de uma vez. E é por isso que as ofertas acabam tendo um peso muito menor, porque elas não vão impactar dessa forma. Então, o que eu penso? É uma dor de mercado e depois eu procuro um produto. Então, se a pessoa sente… Se eu quero trabalhar soluções para pessoas que têm problemas de saúde, eu vou estudar quais são os problemas de saúde e quais são os produtos. E aí, quando eu vou vender um massageador, eu vejo também se esse fornecedor ele tem um gel. Porque esse gel ele vai tirar a inflamação e eu consigo vender um combo. Ou então eu consigo botar embutido dentro do valor do produto que vai no mesmo frete uma solução para ele, tipo, eliminar a inflamação dele, né? Vendendo uma solução completa. Porque ele sempre vai precisar. E aí, quando você quer trabalhar esse cliente, por que eu falo da LTV? Por que eu falo de vender mais pelo mesmo cliente? Se você já tem ali aquele cliente na tua base, ele comprou aquele produto, o massageador, que vem com gelzinho de arnica, que, né, ajuda o cliente. Se você sabe que aquele produto é bom, vai trazer transformação, dentro de um período aquele gelzinho vai acabar. Você vai ter que mandar mensagem para esse cliente.
Porque se você não mandar, ele vai ter que procurar na rua. Só que você tem que mandar prevendo já qual o tempo de uso que esse cliente tem. Você manda o cupom de desconto, você manda uma coisinha legal pra ele, você mantém aquele cliente na sua base. Você pode vender esse produto, você pode falar que depois chegou um outro creme. Cara, você tem inúmeras possibilidades. Porque se o cara já comprou uma vez, ele vai gostar da tua loja. Então, o foco da LTV é sempre isso e você vender soluções para o cliente. Então, quando eu penso quais são as dores, é muito mais fácil eu encontrar produtos e falar, eu tenho tudo aqui que você precisa, do que eu pegar um produto e ficar batendo cabeça e pensar só em quem eu vou vender. Eu vejo assim, tudo que você falou faz muito sentido, e principalmente no âmbito da copy. E aqui na minha cabeça eu já estava formalizando uma dúvida que não é só minha, mas é uma dor de mercado. Vamos lá. Inclusive, é uma coisa que é até meio polêmica. Fala. Na sua opinião, como você tá nesse mercado de copy? Você acha que com a vida do ChatGPT, Copybase, inclusive até do Sérgio aqui, que já veio aqui no podcast, o que você acha que essas inteligências artificiais vão surgir? Já surgiram, né? Mas o que elas vão surtir de efeito pelo seu mercado para quem é copywriter, para quem é designer? O que você acha? Você acha que realmente o designer vai ter menos demanda porque o Photoshop tem a inteligência artificial mais avançada? Você acha que o ChatGPT vai fazer com que a pessoa que faz drop não precise mais de um copywriter? Qual que é a tua opinião sobre isso? Então, eu acredito que as IAs, elas vieram para ficar e não adianta, de forma alguma, lutar contra esse movimento de mercado. Porque isso sempre foi… Obrigada. Isso sempre foi uma coisa que ficou muito presente. As pessoas sempre quiseram carros voadores, quiseram ver o mundo evoluindo a nível de tecnologias e robôs. Então, esse é o movimento de mercado. Só que, por mais que a gente tenha inteligências muito inteligentes, a gente ainda tem muito essa questão do feeling, né? De você parar e pensar. Uma IA, ela não sabe algumas sensações, ela não tem sentimentos, ela não consegue se aprofundar. Uma das vertentes de mercado que eu mais me envolvo é a parte analista comportamental e também de neuromarketing, né? O que motiva uma pessoa realmente a comprar? O que tá dentro do cérebro humano, né? Na parte científica. Porque é a mesma base científica que tá, né, criando toda essa base dentro de um emaranhado de informações que as redes sociais, né, que geraram de dados para poder nutrir. Então, as inteligências, elas vieram para ficar, elas vão trazer um movimento muito forte, vão trazer muito mais facilidade, vai poupar tempo, só que não adianta você só saber direcionar. Por mais que eu seja especialista em comunicação, eu já trabalho com isso há 4 anos, eu sei as perguntas certas a fazer para construir uma copy, se eu entrego isso pro ChatGPT, eu posso nutrir o suficiente. Ele não vai me entregar a mesma copy, não vai entregar um alinhamento. Eu sempre vou precisar fazer algum ajuste, eu vou precisar modificar a linguagem. Como que eu utilizo para poder trazer variedades? Se eu quero fazer uma campanha para poder impactar as pessoas, por exemplo, um dos clientes que eu tenho, Marmitaria Fit, uma frase que eu sempre falo: dê férias pro seu fogão. O chat, ele vai conseguir pensar nessa metáfora de dar férias para o fogão? É algo muito mais profundo do que a simples resposta literária. Então, eu brinco com isso. O chat, ele não me entrega isso, mas ele consegue me ajudar a pensar de várias e várias formas, dentro de, sei lá, 30 variações de frases, que no momento eu vou conseguir juntar uma frase que eu não teria juntado se não fosse aquele brainstorm de ideias. Mas, por exemplo, construção de VSL ajuda muito, porque você faz uma narrativa muito grande, você faz uma construção. Só que se você não souber das dores, se você não souber comunicar, né, como uma pessoa que realmente sentiu, talvez no storytelling, você não vai impactar. Vai ser uma VSL frígida, vai ser uma VSL sem retenção. Então, por mais que eu seja defensora, eu não consigo acreditar que elas consigam substituir, pelo menos nesse momento. Tá? Nesse momento, não. E minha mãe tá presente aqui, né? Eu tenho treinado ela porque ela já veio dessa parte de comunicação. E eu já vim treinando ela para também utilizar o ChatGPT para poder otimizar esse tempo. Porque eu precisava delegar algumas outras coisas que eu só confiaria em colocar com ela de operações. E ela foi no evento comigo agora, na Imersão X1. E tudo que ela ouviu foi ChatGPT. Eu não falei nada. O pessoal falou assim: Liza, por que tu não ensina sua mãe a usar ChatGPT? Eu falei: num outro momento. Deixa ela bater a cabeça dela. Expliquei os conceitos de copy, expliquei algumas estruturas de anúncio. ADP, antes, depois, ponte, AIDA, né? Problema de estação, solução. Tudo ali eu fui jogando pra ela entender, mostrei as aulas, expliquei. Aí daqui a pouco minha mãe foi pro ChatGPT. Ela gastou mais tempo no ChatGPT do que realmente criando. Porque
ele não modela tão bem. Então, por mais que ela tivesse o maior direcionamento ali dentro do que o chat entregava, não era ainda aquela linguagem. Então, ela gastou mais trabalho tentando modelar o chat, juntando tudo ali para ele falar o que ela precisava, do que ela realmente pensando. Então, é uma coisa assim, se você souber direcionar, ele poupa tempo pra caramba. Mas não conta só com ele, não. E principalmente porque entra um pouco de programação neurolinguística, né, nesse Sim. conceito também. Às vezes você chegar e falar pro seu cliente, igual que você falou ali, dê férias pro seu fogão, às vezes o chat GPT, ele até pode gerar uma parada parecida, mas ele não vai gerar a sacada que você vai Ele gerar pode no falar, tire espectador, férias né? da cozinha. Sim, algo assim mais genérico, mas quando você pega e entra mais a fundo com quem você quer conversar, por exemplo, no Brasil, quem que mais cozinha? Mulheres. Então por que que vai dar férias pro fogão? Porque mulheres que têm acesso no Brasil vão ter mais acesso a ficar cozinhando no fogão. Então, tipo, tem todo um estudo por trás disso e muita gente acha que, por exemplo, o Secop é só fazer a descrição, é só fazer a Não. oferta e acabou, é o serviço do Ó, copy, né? vou trazer até mais uma visão de como é o meu trabalho. Por exemplo, falando das marmitas. Quais são as motivações para comer? Pode ser pela gula, né? Então a gente vai falar de sabor. Pode ser pela praticidade. Então a gente vai falar sobre poupar tempo. Pode ser pela preguiça. Então a gente vai falar tipo do mínimo esforço possível para poder comer, né? De não precisar lavar louça, de tudo aquilo. Pode ser, deixa eu pensar, teve a gula. Ai, tem uma que foi muito boa. Tem uma que eu joguei para público masculino. Rapidinha, saborosa, na sua mesa em 3 minutos. E essa conversa justamente, tipo, Com com o público público masculino. masculino que tende a ter esse pensamento mais infantil, assim, Humor quinta infantilizado. série. Exatamente. O brasileiro em si já tem. Todo homem no mundo inteiro meio que já Sim. tem esse conceito programado na cabeça, né? Exatamente. Agora, quando você consegue falar com esse público, às vezes a pessoa pode não comprar, mas vai ficar na cabeça Chama dele. atenção. E isso entra muito em programação Chama atenção. neurolinguística. Muito, muito, muito. E entrando mais nesse ponto, tipo, fora programação neurolinguística, fora copy, em questão de convívio. Quando você começou a trabalhar com isso, quando você começou a ter seus primeiros resultados, tanto trabalhando com prestação de serviço ou outros, como que foi a reação da tua família, das pessoas que estavam ao teu lado? Como que foi a questão de apoio? Teve aquela repreensão de você não estar num trabalho que às vezes seria, por exemplo, para um pai de família, o orgulho dele é que o filho faça medicina. Então, como que foi teu impacto na tua vida quando você falou pros seus pais, pras pessoas que estavam do seu lado, que você estava trabalhando no mercado digital? Então, foi bem no. Foi em 2019 e acho que foi no começo do ano. Acho que foi a partir de abril, mais ou menos. Foi muito engraçado porque minha família não entendia e eu tentava explicar. Hoje em dia, a minha avó sabe o que é dropshipping. Todo mundo entende. A minha mãe, ela já tá muito imersa. Só que na época, ninguém entendia. Eles falavam que eu vendia aquelas coisas lá da internet. E aí, no começo, não tive não tive barreiras. Teve muita gente que teve, né, a família desacreditando. Como eu já tinha o conforto de morar na casa dos meus avós, eu não precisava me preocupar com nada. Isso me permitiu, né, desenvolver e ir evoluindo aos poucos. Mas eu decidi sair com 21. Eu comecei em 2019, acho que em 2020 eu já tinha saído de casa logo depois do meu aniversário, que eu já tinha conquistado uma liberdade muito legal. A minha maior dificuldade não foi falta de apoio da família, pelo contrário. Eu já tinha aquela vontade de trancar minha faculdade de Direito. Só que por eu ter o FIES, eu falava, cara, eu vou ter que trancar esse negócio, vou ter que pagar esse negócio de qualquer jeito. Então eu falava, não, eu pago, mas eu saio com diploma, porque qualquer coisa que eu quiser fazer depois, uma pós, um MBA, qualquer especialização, né, a nível, né, de universidade, eu sabia que me abriria portas. Então, isso tranquilizou minha família, porque eles não queriam que eu simplesmente desse a louca. Vai parar a faculdade, vai fazer o quê? Isso nem tá dando certo. No começo, quando eu comecei a ter os primeiros clientes de copy, a maior dificuldade que eu tinha, na verdade, era que minha família entendesse que aquilo ali era um trabalho e que eu precisava do meu espaço. E aí foi que me motivou a sair de casa, porque minha avó entrava no quarto, tava no meio da reunião, minha avó entrava, juro. Minha mãe entrava com muitas roupas. Ela chegava com um cesto de roupa e minha mãe sabe, minha avó, ela é muito única, né? E ela entra com tudo ali e ela taca em cima da cama. E aí eu tava lá, no meio da reunião, minha avó entrava com aquele monte de coisa, jogava tudo lá em cima. E o pessoal na reunião, e eu, tipo assim, tentando esconder com a câmera. Mesmo com aquele fundo ali Não tinha um fundo na época, né? Eu não sei se o meu notebook não tinha, mas enfim.
Eu tenho uma foto no meu Instagram. Era eu, meu notebook e tipo, uma estante que a gente colocou. Só que antes de ter a estante, era na mesa da cozinha. Então eu ficava trabalhando na mesa da cozinha, depois a gente colocou aqueles painéis de televisão, que é tipo uma estante suspensa. Aí tinha um espacinho. Aí era um vidro, uma prateleirinha de vidro. Tirei, cabia o notebook certinho e o mouse. Falei, aqui é meu posto de trabalho. Aquelas cadeirinhas, sabe aquelas cadeirinhas de meio redondinha de escritório? Nossa, sei. Toda capenguinha. Aí ela começou a descascar. Minha avó fez o quê? Uma capa. Porque a avó faz isso, né? Não, Roupinha pra avó tudo. é crochê, é capa, é Minha avó toalha, é fez. tudo. Minha avó fez essa roupinha pra minha cadeira. E aí, aquilo ali era o meu ambiente de trabalho. Então, eu comecei a ter ali, minha família foi entendendo, né, que eu tava ali, que eu tava estudando, que eu tava no meu espaço. Aí, a primeira conquista que eu tive foi comprar uma escrivaninha. E aí, daqui a pouco, eu já tava com um notebook, uma telinha. E aí, aquilo ali pra mim já era uau, porque eu tinha 2 telas. E aí, foi facilitando, foi gerando escala. E aí, na época, eu tentava fechar todos os serviços possíveis do mundo pra poder, né, sustentar aquele desejo que eu tinha. Então, eu fiz e-commerce pra uma parceria que eu tinha. Lembra que eu era influenciadora? Comecei a vender serviço pra galera que eu tinha na base. Vendi um e-commerce pro cara dos produtos de cabelo. E aí, cara, eu dava o sangue, eu dava a vida. Mas aí o dinheirinho ia entrando, então minha família ia vendo. Aí surgiu a oportunidade, eu era o Severino Faz Tudo. Porque surgiu a oportunidade nesse primeiro cliente do videogame de fazer também o design. Aí ele perguntou: você sabe mexer no Illustrator? Eu falei: sei, nem sabia. Nossa. Mas eu queria, eu tava vendo, né? Vendo acontecer. Meu primeiro contrato de copy foi R$ 2.000 por mês. Né? Foi para esses 5 produtos na esteira semanal. E aí ia praticamente dobrar para eu poder fazer também o design. E ele queria uma imagem. Aí o que eu fiz? Cara, eu consigo fazer isso aqui no Canva. Aí eu montei, ficava noites e noites e noites fazendo aquela construção, tipo landing page pra mobile. Sim, sim. E aí eu fiz aquele modelo, e aí eu jogava tudo lá dentro. Opa, eu já tava fazendo 4.000 por mês na casa dos meus avós. E eu olhava e falava assim, cara, como que eu faria R$ 4.000 por mês nessa cidade aqui, com as oportunidades que tem? Porque eu não tinha experiência na carteira de trabalho, não era porque eu não procurava, é porque eu não conseguia. E era um contraste muito grande, porque eu não conseguia oportunidades, apesar de ser uma profissional, né, que eu consegui chegar onde cheguei. Só que pro mercado que eu tinha, essa possibilidade não existia. Então, já ganhando 4.000 por mês na casa dos meus avós, eu falei, cara, eu consigo sair de casa. Aí, quando eu cheguei nesse patamar, que eu já tinha essa estabilidade, eu cheguei pra minha família e falei: ai, minha avó, agora você vai abandonar a gente, não sei o quê. Nossa. Não, pai e mãe tem sempre Eu dessa. falei, E vó vó, eu também. preciso, porque ficava aquele caos da pandemia, minha família em casa o dia inteiro, e eu lá, O estresse aumenta agoniada. também, velho. Estressa, você não consegue. E copy, você precisa estar com a cabeça limpa. E a minha avó, ela ficava naquela de entrar no quarto o dia inteiro e não sei o quê. E eu falava, meu vó, Deus do céu. eu te amo, mas me dá uma trégua. Às vezes eu tinha que fechar a câmera, fechar a reunião. Vó, não dá. E ela, ai, você tá em reunião? E ela já tinha entrado de pijama do lado, né? Não dá pra culpar ela, Não coitada. dá, é uma Mas é que é aquele realidade. negócio, tipo, é a Hoje ela realidade que entende. muita gente vive. E às vezes a gente falando, quando é uma pessoa mais de idade, muito jovem, assim, muita gente do dropshipping, do e-commerce, acaba lidando Sim. de morar na casa dos pais e acontece essas paradas mesmo. É verdade. Mas, tipo, tem gente, é a questão de como você vai lidar, né? Sim. Tem jovem que às vezes ia ficar muito puto, ia estourar, ia falar grosso, não sei o quê. Você ainda sabia manejar e falar, vó, Não, eu a gente entendo que a senhora tá me tentava. ajudando, mas por favor, você ainda foi educado. Tipo, A na gente primeira de boa, na tentava. segunda, aí chega na terceira, vó, tô na reunião, não posso e Ó, tal. a minha avó sempre teve uma coisa, ela é italiana, né? Ela tem uma personalidade muito forte, ela nunca gostou nem de tatuagem. E aí eu já tinha uma época que eu já tinha fechado. Ah, não, fechei o antebraço depois que eu saí de casa. Só que eu já queria fazer tatuagem, ela não apoiava. Aí minha mãe começou a intervir, porque minha mãe morava em outra cidade. Aí minha mãe falou assim: mãe, a Liza, ela já tá, né, caminhando com as próprias pernas, ela ainda tá aqui Sim. porque ela quer cuidar de vocês. Mas ela tá a ponto de sair de casa, porque eu não tinha liberdade, eu não tinha nada do que eu gostaria. Eu queria fazer tatuagem, queria fazer as coisas. Tenho o braço
fechado. E eu falava, eu vou fazer tatuagem e a única coisa que eu tenho pra viver é o digital, porque onde que eu vou arrumar emprego? Não, e outra, hoje tá quebrando um pouco Tá disso, né? quebrando, mas na Mas época ainda, não. se você pegar grandes empresas, ainda tem muito dessa questão desse Sim, preconceito com a questão da imagem do profissional, com sim. questão de Em tatuagem e tudo. 2019 era muito, ainda não era tão aberto como é hoje. E aí minha mãe falou: "Ó, então, a Laís, ela já tá caminhando com as próprias pernas, vai chegar um ponto que ela vai tomar decisão." E aí chegou. E aí quando eu decidi, eu fui e minha mãe sempre falou: "Sai pra você não voltar." E eu falei: "Tá bom." Então quando eu senti que eu conseguia ir, eu fui. E aí eu mudei, no primeiro mês o apartamento deu problema, fui dividir, o apartamento deu problema, tava indo pra gravar meu primeiro curso, aí deu tudo errado, e aí eu fui pra outro apartamento, aí minha cabeça ficou o caos. O outro apartamento inundou, aí já era o segundo apartamento. Depois eu consegui pegar um apartamento num condomínio legal, e aí eu já tava começando a realizar alguns sonhos, porque eu via minha mãe morando em condomínios, que tinha piscina, então eu sempre desejei também conquistar aquilo, né, com o meu esforço do meu trabalho. E aí eu morei nesse primeiro apartamento, depois a minha segunda conquista foi morar numa casa duplex, porque eu já achava o máximo, minha mãe também tinha morado numa duplex, e aí tinha tinha área de churrasco na casa, era uma delícia. Então pra mim foi uma grande realização, acho que foi com 22, acho que foi com 22. E aí depois eu fui morar no outro apartamento e eu fiquei quase um ano. E aí foi quando eu vim pro evento e eu falei, cara, São Paulo tá me chamando. Porque eu vinha muito pros eventos, ficava muito cansada, sentia que eu tinha que escolher a dedo. Porque, como eu falei, eu vim de uma cidade interior. Minha cidade tem 200 mil habitantes, Linhares, Espírito Santo. E eu tinha que sair de Linhares e ir pra capital. Aí ali era 3 horas de ônibus. Na capital eu tinha que pegar outro Uber. E aí chegava no aeroporto. Chegava aqui em São Paulo, depois tinha que pegar outro Uber, geralmente Alphaville. Aí mais 1 hora de viagem, mais o hotel, Muito mais o cansativo, muito evento. cansativo. E aí a volta, né? A volta é triste. E aí você já vai, você fica cansado, você come mal e tem que fazer todo esse percurso de volta. Cara, eu chegava exausta. E aí o mais difícil, eu não tinha pessoas lá pra poder falar das coisas que eu gosto de falar. E aí isso atrasava muito eu tinha uma velocidade que eu queria seguir, mas eu não conseguia dentro da cidade que eu tinha. Então eu senti que era hora de mudar ali, virar a rota. Foi quando eu decidi vir pra São Paulo. E aí no começo, foi logo depois da convenção digital. Eu tinha entrado na fraternidade em agosto. E aí no carnaval, acho que foi em fevereiro, eu já tava, né, acho que foi quando eu recebi a premiação. Acho que foi quando eu recebi a premiação, a plaquinha dos 30 milhões. E aí eu vi aquela galera, aquela energia toda, e a galera toda de São Paulo, e eu sempre tinha que ir embora. E aí sempre tinha algum happy hour e eu tinha que ir embora. E aí eu ficava, caraca, velho, não quero isso, eu quero estar presente, eu quero viver isso aqui, quero ir pra mais eventos. E eu já tava começando a entrar nos eventos como embaixadora, né? Porque eu sempre tive esse perfil de influenciar, de falar com as pessoas dos eventos. E aí eu falei, cara, pra eu viver isso aqui da melhor forma, faz muito mais sentido. Ao invés de eu gastar R$ 2.000 toda vez que eu quiser ir pra São Paulo, eu incluí isso no meu custo de vida lá. Porque eu vou estar lá, eu vou estar vivendo o mercado, eu vou estar próxima de tudo. E querendo ou não, eu vou estar muito mais imersa em tudo que tá acontecendo. Porque eu não preciso ficar indo e voltando. Se eu preciso fazer uma reunião, eu tô 30 minutos de qualquer lugar. E aí foi quando eu tive esse insight e eu liguei pra minha mãe. Falei, mãe, tô achando que eu vou morar em São Paulo. E eu já tinha ficado uma semana a mais do que eu devia. Eu ia voltar no domingo, eu perdi o voo. E aí eu fui voltar num outro domingo. Era na segunda, perdi o voo, ia voltar no outro domingo. Aí foi, acho que uns 3 dias antes de eu voltar, eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, tô achando que eu não volto. Aí deu na segunda, já liguei pra minha avó você tem que pensar direito, não sei o quê. Só Eu que já daí tava você assim, ficasse lá. eu vou meter o louco. E aí, quando eu cheguei de volta no Espírito Santo, eu me desafiei a vender tudo. Porque eu tinha sido convidada para um evento que é o Drop Summit. E aí, eu me desafiei. Falei, cara, eu vou me mudar nessa data desse evento. Porque eu pensava, né, numa conversa que eu tive com um amigo meu, ele falou: Mas o que vale mais pra você? Ficar 3 meses. Esse foi um insight que ele me trouxe, foi muito forte. O que vale mais pra você? Ficar 3 meses dentro dessa realidade, sem avançar, ou arriscar 3 meses e ver onde você poderia chegar? Porque talvez esses 3 meses que você quer pra se estabilizar, resolver toda a tua vida, pode ser tipo assim, pode deixar
tudo muito mais morno do que você tem hoje de clareza e as oportunidades que você teria, você talvez não tenha por ter, né, deixado esse projeto mais de lado. E foi quando eu percebi que realmente fazia muito mais sentido eu vir pra cá e ver o que daria. Não recomendo que todos façam, eu sou um pouco, né, um pouco tudo ou nada, mas dentro de um momento que eu estava vivendo, eu vi que era a melhor opção pra mim. E aí eu vendi tudo. Vendi tudo. Vim Mano. com mala e assim, entre malas e caixas com roupas de cama, roupas e coisas da casa, livros, foi tudo tipo 10 volumes. A minha mudança foi 10 volumes, botei no. Descobri um caminhão do Brás que sai lá do Espírito Santo pra vir pra São Paulo, R$ 250. Falei, é esse mesmo, busco lá. Botei tudo dentro do caminhão, peguei o voo. E aí na segunda-feira o negócio chegou. E aí eu já tinha vindo pro evento, já tinha feito a decisão, aluguei meu apartamento sem nem ter visitado. Mas eu sabia que eu queria vir pra cá. E, meu… E assim, Caraca, velho. nesses últimos 2 meses, você tava um pouco mais presente, você viu a Sim, é reviravolta toda que foi. loucura. E principalmente, pra quem não sabe, a Liza, ela tava no back-off aqui de um dos episódios aqui, que foi muito legal, inclusive do nosso Wallace Breder, parceirão. Beijo, Wallace. Inclusive, o Wallace tá participando do evento muito legal aí. Depois a gente conversa mais sobre isso. Inclusive, meu, é muito legal ter você, histórias como a sua, que você tava aqui backstage com outro convidado e hoje você tá dando a volta por cima, falando sobre a tua história, falando sobre tudo que você construiu. E, claro, você sabe que você tem a certeza que você vai construir muito mais. E agora, indo para um âmbito mais legal, na época que você veio com ele, não tinha esse quadro. Mas eu criei um quadro aqui muito legal, que é o Ping Pong da Caixa Panda. Inclusive, é onde eu vou falar uma coisa ou outra. E aí você escolhe ela e o porquê. Eu acho legal você participar disso com esses temas aqui. Por quê? Porque como você já chegou nesse faturamento, nessa ajuda com a galera de drop, de e-commerce, infoproduto, em todos esses nichos, eu acho que vai ser muito legal você passar esse teu conhecimento pra galera sobre esse Ping Pong. Então, eu vou até abrir aqui. Vamos lá. E, meu, ó, e é responder, ó, rápido, viu? Meu Deus, Ó, tá. Vamos lá. Google ou Facebook? Facebook. Por quê? Escala. TikTok ou Kawaii? TikTok tem mais quê? nome. Mas Só na por verdade, ter mais o nome? TikTok, eu acho que, né, tem que analisar as métricas, né? O TikTok tem que ver o que é mais vantajoso. Mas eu acho que o TikTok ele tem mais usuários do que Kawaii. Mas o Kawaii também é muito, muito legal. Joga nos dois e vê a métrica. Esse é a melhor coisa. Faz o teste AB e já era, né? Mas entre Facebook e Google, o Google eu uso muito mais para campanhas de remarketing, né? Para perseguir o cliente, e mecanismos de pesquisa também. Enquanto o Facebook é aquela oferta que você tem que impactar. E eu trabalho em funis diferentes. Que um é pra público frio, o outro é mais pra público que tá morno, pra quente, depende do funil. Nesse sentido. E nesse caso, você prefere ticket alto ou ticket baixo? Ticket alto. Por quê? Porque eu prefiro high ticket. Gosto de negociações que você tem um nível de consciência maior. É muito mais fácil você vender, porque você geralmente, quando tem um ticket alto, tem um valor agregado muito alto e uma percepção muito evidente. E nesse caso, você acha que seria melhor um checkout de 3 etapas ou de uma etapa? Depende, eu acho que é teste. Porque tem públicos que, por exemplo, facilita para alguns públicos ou motiva muito mais que o checkout ele tenha que seja dividido. Por exemplo, se o cara vê tudo ali, ele já pensa, putz, tem que preencher tudo aquilo. Ou dependendo, ele vai preenchendo ali e ele vai seguindo etapas, né? Pode transmitir uma ideia de praticidade, ou então o outro pode ir direto ao ponto e tem tudo ali. Eu acho que é questão de teste. Eu acho que não tem uma verdade absoluta. Acho que cada operação e cada público pode pedir um diferente. E faz sentido também. E você… eu já acho que você já tem uma opinião formada sobre isso, mas você prefere loja genérica ou nichada? Eu gosto da nichada. Era essa mesmo que eu tinha achado. E por que você gosta de loja nichada? Porque eu acho que fica mais fácil você trabalhar uma base maior de produtos no LTV e trabalhar uma linha de comunicação. Por exemplo, tem nichos que são muito fiéis. Nicho de maternidade, por exemplo. Cara, se tu vende… Eu já vendi tanto produto de maternidade. Tem produtos que são mochilas, que você abre e você tem tipo um berçário pro neném. Cara, se tem berçário, você também tem brinquedo. Se tem brinquedo, tem tanta coisa, sabe? Eu tenho certeza que um produto que você tem ali vai poder agregar na vida daquela pessoa e vender de novo, né? Então, acho que facilita. Só que a loja genérica, ela também te dá uma possibilidade de teste gigantesca, né? Então, depende muito da modalidade que a pessoa quer. Na loja genérica, a gente não consegue, às vezes, trabalhar estratégias de comunicação tão marcantes, porque
Por que que eu… Não é só pra você entender, não é, pra mim não é só a loja genérica, não é só a operação. Pra mim é o todo, né? Porque uma operação, ela tem diversas etapas de comunicação. Ela tem tanto o Facebook, ela tem o e-mail, ela tem as recuperações, ela tem tudo ali que vai favorecer a venda e também uma recompra. Então, se você tem uma loja nichada, você trabalha uma linha de comunicação muito mais presente. Você consegue trazer uma identidade para sua marca, uma personalidade para sua marca, que às vezes uma loja genérica, você tem um pouco mais de dificuldade de trazer essa personalidade, porque você pensa, aonde que eu me encaixo? Eu vendo tecnologia, mas eu vendo saúde, e eu vendo maquiagem, eu vendo, sei lá, infinitas coisas que, que a gente pode ter de decoração de casa, de commodity, sabe? Você tem muitas coisas. Então, quando você vai trabalhar essa comunicação para venda, a loja nichada, ela te dá mais possibilidade de trazer um relacionamento que favorece numa parte de LTV para a venda desse cliente. Enquanto numa loja genérica, você tem muitas opções que provavelmente não faz nenhuma outra, né? Não nenhuma outra, mas que na grande maioria não são tão bem combinadas com assertividade como uma loja nichada teria. E você prefere carrinho aberto ou pular o carrinho? Cara, eu não sei. Eu gosto, por exemplo, quando eu vou comprar, na minha experiência de compra, eu gosto de poder adicionar no carrinho. Mas dependendo da operação que for, porque, por exemplo, tem cliente minha que eu rodo a operação sempre em teste AB, pro mesmo produto. Eu rodo tanto na Shopify, dentro da loja, quanto numa landing page. Sim, por Então, isso. se você vai pela landing page, não tem o menor sentido você ter carrinho, porque só tem um produto. Né? No máximo, talvez um order bump ou upsell dentro da etapa do checkout. Mas se for uma loja que você tem outros produtos que fazem sentido ao cliente dentro do funil também, eu acho que uma adição ao carrinho também é interessante. Igual eu tava comprando alguns presentes. Cara, eu amei poder colocar tudo no carrinho. E eu odiava quando eu colocava comprar e eu ia direto pro negócio da compra. Aí eu falei, opa, não, calma. Eu entendi que ali era o carrinho, que aquilo ali adicionava na sacolinha. Mesmo eu sendo, né, vivendo isso todo dia. Então, depende. Se a tua loja, ela deixa visível essa experiência, né? Tem essa opção de você botar o botão de comprar para ir direto, adicionar ao carrinho. Acho que o carrinho, ele tem que ficar visível, né? E tem que ficar muito bem sincronizadinho lá em cima para também o cliente não sentir que tá perdido, né? Que às vezes ele coloca comprar, aí adiciona no carrinho. O cara não sabe nem para onde tá indo. Tem gente que é muito leiga, né? Sim, e aí depende da interface, do layout da loja. Tem que facilitar também. Quanto mais intuitivo, eu vejo que você tem que conversar com o jovem, tem que conversar com o adulto, tem que conversar com o idoso, tem que conversar com todo mundo. Eu acho que tem gente que sempre fala, claro, a proposta do teu produto tem que conversar com o cliente. Mas o checkout, o carrinho, as partes de layout, home, tem que ser essencialmente prontas para você conseguir conversar com todo mundo. Vou te falar, a complexidade do checkout, ela é uma das maiores, ela acho que a nível de porcentagem, a dificuldade, um checkout complexo com as etapas confusas é uma das maiores causas de carrinho abandonado. Uma das maiores. Ela, tipo assim, ela ganha quase com metade do que, sei lá, taxas extras, cobrança de frete. Cara, hoje em dia, tem gente que já validou. Vende muito mais cobrando frete para Brasil, no preço de Brasil, porque vende numa operação de logística brasileira. Faz muito mais sentido para ela, sim, do que botar um frete grátis. Do que embutir no valor do produto. Porque no drop, às vezes, a gente tem disso, né? De junta tudo ali, joga aquele markup de 2, 3 para poder colocar ali frete grátis. Só que tem produtos que tem uma sofisticação diferente que você não precisa. Então, às vezes, faz mais sentido você deixar o produto, né, com o preço dele compatível com o preço de mercado, do que, né, você colocar um frete grátis. Então, às vezes, a maior causa de carrinho abandonado é uma complexidade mesmo no checkout. Por isso que eu falei, às vezes, do teste de one page ou 3 etapas. Depende. Você tem que ver como que o teu público tá performando melhor. Porque, geralmente, o que mais dá mesmo de taxa de abandono de carrinho é essa complexidade. Não é nem taxa ou frete. E principalmente porque questão de conversão, a pessoa que tem a loja, ela tem que saber metrificar tudo muito bem, né? Com certeza. Pô, não adianta nada tu ter a sua loja de dropshipping, ter o seu e-commerce lá, que seja, e você não saber analisar suas métricas. Cara, isso é um tiro no pé fatal, você tá dando murro em ponta de faca, velho. Tem uma menina que ela tá vindo com um movimento bem forte no mercado, falando disso, que é a Ana da DVM. Ela fala muito isso, DVM é dia virou, metrificou.
É bem legal Caraca, o que da slogan. hora. Inclusive, a gente tá em lançamento com ela agora, a Ana. E é muito legal porque entender das métricas do seu negócio é o que vai diferenciar a tua operação. Por quê? Não é porque dropshipping tem facilidades, que é um modelo de empreendedorismo tipo assim, com baixíssimo investimento de entrada. Não é porque você não tem que pagar aluguel, funcionário, ponto. Cara, investe no marketing, investe nas coisas direito, investe numa boa operação. Entenda ali, sabe, faça testes para você ter informações suficientes para poder saber qual o movimento que o seu público está indo. Porque se você não tem nada disso, a sua vitrine é o teu anúncio. Se você é uma loja online, né? Você, não tem um ponto físico, eu não tenho uma rua na cidade que alguém vai passar, eu não tenho nada ali para ninguém me ver. O cara que ele vai e investe no marketing falido, para mim ele tá rasgando dinheiro. Se o cara não tá investindo ali em testes, né, de uma forma nítida para ele, poxa, eu vou testar isso aqui, eu vou fazer um teste AB, eu quero validar isso aqui, quero ver qual desses dois aqui performa melhor. Se ele não consegue nem isso, por que ele tá rasgando dinheiro com campanhas de achismo, com copies básicas, sabe? Pra mim, não converte. Então, você tem que entender do seu negócio, do seu público e fazer testes para saber qual o melhor movimento. Porque se o cara não investe nem nisso, como que ele quer ser visto e como que ele quer que o cliente entre na lojinha da vitrine que ele tá mostrando? Né? O bordão do criativo Um Sonho é isso. Você tem um criativo ali para convidar o cara para entrar para a loja. Depois que o cara entra para a loja, você consegue trabalhar outras coisas, remarketing, você faz um lookalike, você vai, coloca ali até quanto tempo o cara ficou na página, você marca o pixel, você tem mais informações. Mas se o cara nem entra, se você não tá fazendo nem teste pro cara entrar, você tá desistindo na primeira, não tá conseguindo validar, nem que seja um modelo de teste para Facebook. É por isso que eu vejo que tantas operações não dão certo. Porque o cara não tá nem investindo em, tipo, validar a operação dele, criar um processo, uma metodologia replicável. Porque viver pra poder fazer produto virar, pra fazer produto vencedor, é um estresse. E Faz muito principalmente mais é sentido. loucura. É loucura. Faz muito mais sentido você ter vários produtos ali que te dão um retorno, que te dão ali uma margem legal, que vão sustentando sua operação para um produto depois estar numa alta escala, do que você, né, ficar sempre esperando que um produto vire o jogo. Então, entender disso, de como o público funciona para validar várias ofertas ali, mesmo que não seja um lucro gigantesco, e depois trabalhar esse lead ali com outras vendas é um grande diferencial para muitas operações que 70% do mercado não faz hoje. Meu, e aquele negócio, né? Eu sempre tive na minha cabeça É. que anúncio não vende. Anúncio não é feito para vender. O anúncio leva o cliente até o Ele gera processo da desejo, venda, né? curiosidade, gera tipo, eita, tem esse problema, o que é isso aqui? Sim, e principalmente entrando um pouco fora desse ponto, você contou da tua história, você contou sobre copy, sobre tráfego, sobre estratégia, participou do ping-pong. E uma coisa que eu acho muito legal que eu implementei aqui no podcast é que eu quero que. A gente sabe, a gente vê muitos podcasts fazendo isso, que é o que você falaria pra Liza do passado. Mas eu quero que você mande uma mensagem pra Liza do futuro. Porque a gente sabe o quanto de possibilidade que a gente consegue ter. Por exemplo, o quanto de potencial que você tem. Você sabe o potencial que você tem. Você que tá em casa sabe do potencial que você tem. Mas o que você quer dizer pra Liza daqui 5, 10 anos, pra quando você estiver naquele momento que você precisa ouvir alguém, em vez de você buscar uma palavra de outra pessoa, uma validação, pra você ouvir de você mesma. Pra você pegar esse corte e ouvir de você mesma. O que você diria, olhando nos seus olhos aqui na câmera? Olhando nos meus O olhos. que você diria pra Liza daqui 5, 10 anos? Bom, primeiramente eu quero agradecer a Liza de 4, 5 anos atrás por sempre ter seguido convicta em tudo aquilo que ela acreditava, porque antes de eu fazer minha primeira palestra, que foi em 2019, eu sempre tive o sonho de palestrar e de levar o meu conhecimento, levar tudo isso que eu, né, todo esse dom que Deus me deu, tudo isso para a vida de outras pessoas. E eu vejo que tudo que eu construí foi porque eu sempre me apeguei muito nisso, sempre porque eu acreditei que o meu trabalho seria fonte para crescimento e desenvolvimento de outras pessoas. Então, não é que eu escrevo uma cópia, eu escrevo o melhor que eu posso pro teu projeto, para que o teu projeto vire, para que o teu jogo vire, para que a tua família seja transformada, assim como a minha foi e assim como a minha vida foi. Então, eu sempre tive isso muito, muito nítido no meu coração, onde eu queria chegar. E quando eu morava na casa da minha avó, naquele quartinho que minha avó entrava, eu também ficava ensaiando na frente do espelho. E eu ensaiava a minha palestra, porque eu falava que um dia eu ia palestrar. E aí, eu já tive muitas oportunidades. E vir para cá também foi um objetivo muito claro, né?
uma das etapas para a realização desses sonhos, que é levar isso para mais pessoas ainda. Então, para a Liza do futuro, eu só quero dizer que continue acreditando, visualizando, co-criando, porque você é capaz de tudo. Você foi capaz de construir tudo isso, você foi capaz de conquistar sua liberdade, você foi capaz de criar uma empresa, uma agência, de se tornar consultora, se tornar referência de mercado, de chegar nos lugares e ouvir isso das pessoas. E você foi capaz de permitir que a sua mãe viesse, dê uma oportunidade para ela e principalmente a oportunidade de ouvir de outras pessoas a filha que ela tem e tudo que ela já conquistou. Então, a Liza do futuro só continua nessa, não desiste, continua dentro dos teus sonhos, continua seguindo seu coração, porque você sabe o que você precisa para chegar onde você quer chegar e você que tá aí do outro lado também tem isso dentro de você, você só precisa encontrar. Perfeito. E principalmente, o que você quer dizer pra tua mãe, que tá aqui, inclusive? O que você Obrigada. quer dizer pro pessoal que tá em casa, que te acompanhou, pôde conhecer tua história, pros teus amigos, familiares, parceiros, clientes? O que você quer dizer pra todo mundo que te acompanhou aqui, conhecer um pouco mais você e principalmente, qual que é o impacto que você quer deixar no mercado? O que faz sentido pra você de deixar de mensagem pra todo mundo que acompanhou o episódio até aqui? Bom, vamos lá. Para os meus parceiros e clientes, eu só tenho a agradecer por toda a confiança, por sempre terem acreditado em mim, até em momentos que eu não acreditei. Eu tenho uma gratidão imensa e isso é muito claro para mim. Inclusive, essa semana eu enviei uma mensagem para uma pessoa que foi, inclusive, é o criador da plataforma Glamp. Ele foi uma pessoa que me trouxe muita possibilidade de mercado, ele me abriu os olhos para uma coisa que às vezes eu não. Talvez se não fosse ele, naquele começo, eu não teria conseguido enxergar o potencial do mercado digital. E eu tenho a agradecer tanto a ele quanto a todas as pessoas que confiaram em mim, porque essa confiança foi um combustível muito grande em momentos que eu não tinha clareza. Porque depois que eu consegui trilhar a minha jornada, que eu tive o apoio de todas as pessoas, que eu vi a transformação, eu entendi que eu podia fazer isso com outras pessoas. E a minha maior motivação é continuar trazendo essa clareza para outras pessoas. Eu fiz isso com um amigo que eu fiz no SDA. Eu vi isso de uma forma muito nítida, porque quando eu ouvi do mercado digital, quando eu vi as coisas, eu pensava: caraca, isso daqui é verdade mesmo? Tem como ganhar isso? Cara, na época, ganhar 5 mil por mês pra mim era, meu Deus, era um sonho, porque a realidade que eu vivia era essa. E talvez pra você ganhar 5 mil hoje seja um sonho, ou talvez você já esteja num outro patamar, mas independente de onde você estiver, saiba sempre as metas que você quer alcançar, porque você precisa ter isso muito bem claro para você saber que você está chegando, né? Mas você também não pode se acomodar, você precisa sempre pensar no próximo passo. Então, ter esses parceiros do meu lado, ter essas pessoas me permitiu sempre continuar esse movimento e continuar alimentando isso. Ter as pessoas que acreditaram em mim quando eu não acreditei foi um combustível para poder realmente engatinhar, para poder fazer tudo que eu queria até que eu conseguisse me sentir pronta, né? Até que eu me sentisse pronta para ensinar isso a outras pessoas. Então, eu sou muito grata a todos vocês que confiaram no meu trabalho, a cada pessoa que fez parte dessa construção desse resultado de 32, 33 milhões, eu nem sei quanto que tá hoje. E acreditar sempre vai ser um princípio de realizar. Então, quando você entende que a sua vida, ela impacta na vida de outras pessoas, isso muda totalmente o jogo, porque não é só sobre dinheiro, e sim sobre o que você quer deixar de marca. E a marca que eu espero deixar é que eu seja uma das pessoas mais fora da curva que vocês vão conhecer a nível de comunicação, a nível de vendas, a nível de estratégia, porque tudo que eu sei faz parte de um acumulado gigantesco de coisas, de uma bagagem que, por mais que eu indicasse para você um curso, um livro, milhares de coisas que eu já li, tudo isso só fez parte dessa construção, que foi desde o momento em que eu nasci até o momento que eu sou hoje e vai continuar construindo. Então, foquem na sua lapidação diária, foque no seu crescimento pessoal, foque sempre em encontrar a sua melhor versão, em ser protagonista disso, porque quando você entender isso, quando você entender que você tem capacidade para poder alavancar qualquer coisa que você quer, eu só vou ser uma peça dentro do seu tabuleiro, eu só vou ser uma peça-chave que vai te impulsionar. Mas eu só consigo fazer isso com as pessoas que realmente estão comprometidas com isso. Então, quando todo mundo está alinhado, quando todas as empresas estão alinhadas, é esse o resultado que a gente gera no mercado. E é só o começo. Espero poder contribuir e ajudar muitos outros negócios e ouvir muitos outros feedbacks.
e principalmente estar no palco levando esse conhecimento para muitas outras pessoas. Meu, e é incrível ver toda essa construção, Fico quem nervosa você é. com isso. E principalmente conhecer você mais do que. Por exemplo, a gente já é amigos pessoalmente, Sim. mas conhecer esse seu lado, principalmente pro pessoal que tá de casa, é muito legal. É. E, meu, de coração mesmo, obrigado pela Eu que presença. agradeço. Obrigado mais uma vez pela nossa parceria, pela nossa amizade, principalmente que vem se construindo. E é um prazer meu e principalmente do pessoal da Kart Panda ter você aqui no nosso podcast. É muito, muito legal e muito gratificante te encontrar nos eventos, ver todo o seu crescimento, tua trajetória. E eu e o pessoal da Kart Panda com certeza te deseja muito sucesso na tua vida, na tua carreira. E eu falando Pra gente. pessoalmente, eu fico muito feliz de ver você crescendo na vida e eu sei que o seu sucesso só vai ser... Gente, pra vocês terem noção, 30 milhões gerados de faturamento é um número tão absurdo. Então, tipo, é só uma semente que você plantou, que você ainda tá colhendo aos poucos. Eu imagino Sim. quando você estiver num nível astronômico, eu imagino que vai ser certeza. algo mágico na tua vida e principalmente para as pessoas que estão do seu lado. E, pessoal, para você que tá de casa, que acompanhou o episódio até aqui, você faz parte daqueles 10% do pessoal que reteve até o final desse episódio. Então, ô Liza, pro pessoal que tá de casa, qual que é o teu Instagram? Liza Lourete, Liza com Y e Z. Minha mãe facilitou, né? Facilitou. Tem gente que tem um nome tão difícil, né? É, Liza Caracas. Lourete. E pra você, que inclusive não segue ela ainda e não segue a Kart Panda, aqui na descrição Segue a tem gente. o Instagram dela aqui. No Instagram também tem o da Kart Panda, que é Kart Panda BR. E pra você que quer acompanhar cortes curtos, seja no TikTok, seja aqui no nosso canal de cortes, Kart Panda BR também. Inclusive, a gente tem aqui embaixo, se você clicar aqui, vai estar bem escrito, bem na tua cara, pra você não ter erro. Canal de cortes Kart Panda. Você vai conseguir ver todos os cortes desse episódio aqui com a Liza, inclusive passo a passo. Ah, ela falou de SEO? Ah, então a gente vai pegar o corte que ela falou de SEO. Vai, falou de tráfego? Vai ter essa parte. Então, você vai conseguir acompanhar tanto no TikTok, aqui no YouTube, no Instagram, em todas as plataformas que você tiver seguindo a Kart Panda. Então, se você estiver no Spotify, consegue ouvir também. É só seguir e salvar essa playlist aqui. E se você acompanhou o vídeo até aqui, não deixa de se inscrever no canal, deixe seu like e siga a gente nas nossas redes sociais e ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Eu sou o Felipe, tô ficando por aqui e gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu esse episódio até o final. Até o próximo PandaCast, pessoal! Gente, tô emocionada. Só pra falar.